E a gente fica feliz da iniciativa da Secretaria de Cultura porque está encarando com essa perspectiva. Ou seja, da valorização da produção cultural, vamos dizer assim, sem essa hierarquização de quem produz e quem assiste, mas da população. É o caso, por exemplo, do programa Cultura Viva. A sua incorporação, sua abordagem dentro do sistema é importantíssima. E segundo, uma valorização econômica, até porque esses grupos desenvolvem também oportunidades de trabalho, renda, dentro dessa perspectiva. E o padrão de desenvolvimento sustentável passa, na minha perspectiva, por um desenvolvimento local. E esse desenvolvimento local se dá com o diálogo com a cultura local. Quando você fala do país em desenvolvimento, você cria uma perspectiva de um país que quer alcançar um modelo. Mas o que a gente quer é quebrar com esse paradigma de que não é alcançar um modelo de um outro país ou de outra natureza, mas o nosso próprio desenvolvimento, que se dá, sobretudo, com esse diálogo entre as comunidades. É importante que a política de cultura chegue também no interior, chegue na Baixada Fluminense. Isso é o grande desafio que a gente tem também. E o sistema, evidentemente, a construção de um conselho, o plano, o fundo, vai ter esse desafio, é o que a gente espera. A questão do jongo, para mim, é um exemplo maravilhoso, porque aonde você tem um ponto de cultura, aonde você tem a presença do Estado através de um ponto de cultura, você tem essa cultura viva, como o próprio nome diz, né? Dialogando com as comunidades, resgatando essa tradição e dando um caráter emancipatório imenso. Aliás, isso dialoga inclusive com a política de segurança pública. O que leva um jovem ao tráfico de drogas? O jovem não vai ao tráfico de drogas simplesmente por uma questão de consumo, porque tem uma oportunidade de renda. Tem também uma questão de um empoderamento. O fuzil, a arma, dá esse poder a ele. Então, quando você cria uma política pública que dialoga com a vocação cultural do jovem, ele passa a ser reconhecido porque ele é um bom funkeiro, porque ele é um bom jongueiro, porque ele produz samba com qualidade, porque ele tem a capacidade de organizar através de ser um bom grafiteiro. Então, essas iniciativas são iniciativas culturais que são valorizadas, evidentemente, pela política pública, que faz com que o jovem se sinta respeitado, se sinta valorizado e que, evidentemente, ele passa a ter esse caráter emancipatório. O teatro, por exemplo, aliás, Augusto Boal, enfim, teatro do oprimido, tem também esse outro caráter que também dá um critério de politização muito grande. Então a cultura cumpre esse papel, e muito bem. E é aqui que a gente faz essa interlocução. Nós tivemos mais de 3.000 pessoas participando em todas as audiências públicas, total, o que dá um caráter de participação muito grande. E eu acredito que esse é o grande papel da Assembleia Legislativa. Trazer as pessoas para esse debate, para essa participação, isso é fundamental. Eu acho que o plano tem que sair com a cara de quem milita na área de cultura, fazendo essa construção, por isso é importantíssima a consulta pública que virá sobre a lei, isso é importante. E, claro, também tem um papel institucional de fazer com que essa lei ela deixe de ser uma política de governo, acertada, mas passe a ser uma política de Estado. Se fala muito sobre desenvolvimento sustentável. Quando você cria esse novo paradigma de desenvolvimento, eu acho que surge uma oportunidade muito grande, inclusive para o Brasil, que tem sido vanguarda na preservação do meio ambiente, tem sido vanguarda em várias questões ligadas a esse aspecto, mas, sobretudo, a gente pode, e eu tenho convicção de que a gente vai ser vanguarda também, num novo modelo de desenvolvimento, que tenha na sua centralidade esse caráter de dialogar e muito com a vocação do desenvolvimento local. Veja, quando a gente fala, por exemplo, na Suíça, você fala Suíça, você lembra do relógio suíço. Você fala de Cuba, você lembra do charuto. No Brasil, você tem vários Brasis aqui dentro, por diversas culturas que foram construídas por questões de imigrantes, italianos, portugueses, alemães, e evidentemente os africanos, que tem um caráter muito grande na nossa construção dessa nossa vocação cultural, vamos assim dizer, que ela precisa ser valorizada nesse processo de desenvolvimento. A gente não tem que importar um modelo de outro país para se desenvolver. Nós temos o nosso desenvolvimento. E essas iniciativas, quando você tem a presença do Estado, gerando trabalho, renda e oportunidade, você passa assim, a ter quase que um caráter de uma Secretaria de Cultura, por exemplo, ou de um Ministério de Cultura, como um Ministério de Desenvolvimento Humano, Econômico e Cultural.
Isso talvez fosse o grande desafio que a gente tem. E o sistema pode atender a esse sentido. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, no caminho que a gente está desenhando, discutindo, debatendo, a gente vai ter a cultura como um grande indutor desse processo de desenvolvimento. E, para finalizar, eu quero assim, deixar registrado, não quero deixar de falar, que o Brasil avançou muito nos últimos anos. Nós tiramos 26 milhões de brasileiros da mais absoluta miséria. E agora, para que esses brasileiros que têm hoje uma vida melhor, uma nova classe trabalhadora, vamos assim dizer, eles precisam de acesso à cultura e educação. E a cultura, mas o acesso à cultura não é acesso ao patrimônio da cultura, a museus e teatro, mas acesso à sua produção, da sua vocação cultural local. E eu tenho certeza que o plano vai cumprir esse papel e a gente daqui a 10 anos vamos ter um Estado, no Rio de Janeiro, melhor em função desse desenvolvimento fundamentado na cultura. Eu acredito, eu sou um entusiasta na participação popular na construção da política pública. A gente precisa cumprir um papel de trazer as pessoas para esse debate da política. Então, eu quero parabenizar aqui a secretária Adriana Hatz por estar tendo esse caráter, essa demonstração democrática ímpar em termos de administrações culturais em todo o país. São poucos secretários que fazem isso. Colocar o plano à disposição para consulta pública, antes de chegar aqui a essa casa, para que a gente possa, através das audiências, fazer essa construção coletiva. Isso me emociona particularmente, porque eu sou entusiasta disso. Acredito nesse modelo, democracia direta, mais participativa. E, evidentemente, que a contribuição de cada um e cada uma que está hoje entrando no site, olhando, vendo, mandando suas sugestões, é fundamental para aperfeiçoar essa acertada e boa política pública.